E aí, galera do terceiro, meus amigos, saudade de vocês. Espero que estejam bem nessa quarentena. Antes da gente dar uma continuada no assunto da eletrodinâmica, vamos resolver o exercício que eu passei para casa. Exercíciozinho de corrente elétrica. E aí, vou falar mais alguns detalhes sobre corrente elétrica e aí a gente já parte para o próximo ponto, ok? Vamos lá. Pronto, vamos lá. Começando pela resolução do exercício da página 478. A questão é a número 1. A secção transversal de um condutor é atravessada por 1,5 vezes 10 elevado a 22 elétrons. Como eu falei na aula, né? Você tem um fio, certo? Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons. E aí esses elétrons vão passar por uma determinada região. Quando eles forem passando aqui, a gente sabe qual é a corrente elétrica. Bem, passa essa ruma de elétron aqui em 1,25 minutos. Considerando que a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, qual a intensidade média da corrente elétrica? Corrente elétrica é a carga passada num fio em um determinado tempo. Sistema Internacional de Medidas, carga é Coulomb e o tempo é segundos. Importante lembrar disso. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, ó, transformar esse tempo, né? Esse tempo, que é igual a 1,25 minutos, a gente vai multiplicar por 60. E aí, deixa eu fazer aqui. Pronto. Esse tempo aqui é 75 segundos. Está no sistema internacional agora. E agora precisamos descobrir a carga. Carga elétrica é calculado por mais ou menos N vezes E. Só que esse mais é a respeito de prótons. Prótons não geram eletricidade. Quem gera eletricidade são os elétrons. E aí, na verdade, a gente nem utiliza esses sinais aqui. Aí vai ficar Q igual a N, que é o número de elétrons, 1,5 vezes 10 a 22, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí o que a gente faz? A gente multiplica os termos da multiplicação dos números, né? 1,5 vezes 1,6, que dá 2,4, e multiplica as bases de 10. Já que está a multiplicação, a gente repete a base, soma os expoentes. Ó, fiz bem passo a passo para você ver que dois sinais não se misturam, eles fazem jogo de sinais, né? Então essa carga vai ser 2,4 vezes 10, mais com menos, menos 22 menos 19, 3. Ou seja, se você quiser abrir o número, você tem 2.400 Coulomb. Tanto faz, qualquer uma das duas respostas. É a mesma coisa. E aí a gente calcula a carga elétrica. Carga elétrica é Q dividido por T. 2.400 dividido por 75. Pronto, a corrente elétrica é igual a 32 coulombs. Pronto. O exercício foi esse passado
bem básico, só questão mesmo de aplicação da, da fórmula da corrente elétrica, né? E antes de partir para o próximo ponto, que é para falar sobre potência e energia elétrica, eu queria falar sobre uma coisa que se chama lei dos nós e cargas a partir de um gráfico. Começando pelo gráfico. Esse gráfico é importante que você saiba que é I por T. O que que é um gráfico, galera? Quando você pega um gráfico, é uma compilação de dados. Você tem esse gráfico aqui. Aqui você tem uma corrente dada em amperes e aqui você tem um tempo dado em segundos. Você calculando essa área, é como se você estivesse multiplicando. Olha para a fórmula aqui, ó. Se você multiplicar aqui a fórmula meio pelos extremos, ó, você tem que Q é igual a I vezes T. Pronto, isso acontece para todas as fórmulas. Quando você tem dois termos que são multiplicáveis em um gráfico, você calculando a área da figura, você obtém justamente aquele resultado de um produto, que nesse caso é a carga elétrica. Massa? Pronto. Esse é um conceito muito importante que você utiliza, por exemplo, na segunda questão desse mesmo exercício. E a outra coisa é sobre a lei dos nós. Lei dos nós. Um circuito elétrico, ele tem vários fios percorrendo, né? Por exemplo, você tem um fio e daí ele se divide em dois. E aí, dado o momento, eles vão se encontrar novamente. Certo? Então, o que que acontece? Aqui parte uma corrente elétrica 1. Certo? Quando ela chega bem aqui, ela se divide, porque ela não vai fazer esse trajeto e depois voltar, depois porque há uma perda de tempo entre aspas, né? No caso, essa corrente ela se divide em duas partes nesse sistema, em I2 e 3, por exemplo. O que que acontece? Esse I2 e esse I3 vem para cá e volta a ser o I1. Ou seja, o I1 é o I2 mais o I3, nesse caso. Certo? Ou seja, as correntes elétricas, quando elas encontram um nó é justamente isso aqui, ó, junção de fios. Elas vão se dividir sempre em partes iguais, certo? Lá na frente, quando a gente desenvolver melhor o assunto, a gente vê que ela pode ser dividida em partes diferentes, né? Vai depender de uma composição que se chama resistor, beleza? Então pronto, é isso aí e vamos dar continuidade para o próximo assunto. Pronto, é muito simples, né, corrente? Não tem muito segredo, apesar de que os números não, às vezes não são tão fáceis de se trabalhar, porque tem notação científica, número decimal, e às vezes a galera não gosta muito, né? É isso aí. E na aula de hoje a gente vai ver potência e energia elétrica. Porra, não tem nem o que falar. A gente utiliza isso a todo momento. Às vezes a gente só não sabe quanto custa, né? Então hoje a gente vai entender o que, que é potência, de onde surge, energia elétrica, como é que a gente faz para calcular o valor gasto em um aparelho eletrônico, por exemplo. Vamos lá? Vamos para o tópico de hoje, potência e energia elétrica. Bora! Pronto, vamos dar continuidade. Agora vamos falar de potência e energia elétrica. Será que mesmo que vai dar certo?
Primeiro, potência. O que a gente sabe que é potência, de acordo com o que a gente vê lá na mecânica, logo depois de leis de Newton? Que a potência, ela é uma energia ou um trabalho realizado em um determinado tempo. O exemplo mecânico que a gente vê, tem dois guindastes querendo levantar um bloco de 1 tonelada cada. O primeiro faz em 10 segundos, o segundo faz em 5 segundos. Ou seja, o segundo é mais potente, porque ele fez o mesmo esforço em menor tempo. Ou seja, realizou o mesmo trabalho, mas só que em um menor tempo. Só que quando a gente fala de eletricidade, obviamente vamos estar falando de trabalho elétrico, né? Ou seja, como eu falei, o bloco para se levantar você precisa fazer uma força. E aqui nós vamos ver o trabalho da força elétrica, certo? Trabalho da força elétrica. As unidades de medida é o watt. Essa unidade é muito conhecida, ou watt, né? Dependendo do local você vê a pessoa falando watt. O que é um watt? É 1 joule por segundo, certo? E aí, primeiramente, o que é o trabalho da força elétrica? O trabalho da força mecânica é força vezes deslocamento. Você faz uma força em um corpo, você faz a força em um corpo para provocar um deslocamento. Aí você realiza um trabalho. Perceba que tem deslocamento. No caso da força, o trabalho da força elétrica, o que vai ser? Você tem aqui uma região no espaço, certo? Você precisa fazer essa carga elétrica sair de um ponto e percorrer até o final. Mesma carga. O que isso acontece? Como é que isso acontece? Através do que eu falei na aula passada, né? A letra U de voltagem. A força eletromotriz é a força que faz o elétron se movimentar, certo? Então, o trabalho da força elétrica nada mais é que a variação da carga elétrica vezes o U, né, que é chamado de DDP. DDP, mais conhecido como diferença de potencial elétrico, no caso. Diferença de potencial elétrico, DDP ou voltagem, ou também chamado de tensão. Certo? Isso aqui é o trabalho da força elétrica. Então, para a gente calcular a potência do trabalho da força elétrica dividido pelo tempo, vou substituir, né? Minha potência vai ser, tá só Q, tá bom? Q vezes U dividido por delta T. Só que isso aqui é um conceito que a gente viu ó, na aula anterior. Que é isso? Corrente elétrica. Uma carga elétrica em um determinado tempo. Então, portanto, a potência elétrica vai ser U vezes I. Ou I vezes U, tanto faz. A ordem dos fatores não altera o produto. Beleza? Show!
Eu quero saber a potência de um aparelho eletrônico. Deixa eu ver aqui um aparelho eletrônico. Aqui. Não foca. Fica bem desfocado, né? Mas aqui, ó, essa bateria, por exemplo, ela tem dizendo aqui que a voltagem dela é de 19,5 volts e que a corrente que ela produz é de 4,62 amperes. Pronto. Isso aqui é a bateria dela. Se eu quisesse calcular a potência, quantos watts ela vai gastar? Ser 19,5 vezes 4,62. Então aqui a minha potência vai ser de 90,09 watts. Essa é a potência que a bateria produz. E aí, quanto será que ele gasta de energia elétrica? É o próximo ponto que eu vou falar. Energia elétrica. Não sei se alguém já teve curiosidade, mas na nossa conta de energia elétrica a gente vai ver lá quanto é que vale uma coisa que se chama kilowatt hora. É esse símbolozinho, ó. Sistema Internacional de Energia Elétrica é kilowatt hora. Perceba que lá na corrente elétrica nós utilizamos os segundos, aqui nós utilizamos as horas. Que é mais fácil contar quantas horas um aparelho eletrônico foi utilizado do que quantos segundos o aparelho eletrônico foi usado, né? A maioria a gente utiliza por horas e horas durante o mês. Quilo, também já vimos isso, que é 10 elevado a menos 3. Ou seja, a cada 1000 watts por hora, a gente tem o kilowatt hora. Legal, né? Então, a gente tem que ter cuidado com esse kilowatt aqui, ó, certo? Aí, como é que a gente faz para calcular a energia? Ó, quilo é apenas um sistema de base, né? Ou seja, basicamente a nossa energia é calculada através do watt e hora. Quem é watt e quem é hora? Quem é hora? Watt é potência e hora é tempo. Ou seja, a potência de um aparelho eletrônico vezes o tempo me dá a minha energia elétrica. Olha que simples. Quanto será que minha bateria gasta de energia, hein? Digamos que a potência dela é 90,09. Digamos que eu uso o computador durante 8 horas seguidas e ele fica conectado direto. Tempo de 8 horas em um dia. Todos os dias eu uso pelo menos 8 horas. Então significa que durante um mês eu vou ter quanto? Que eu vou calcular, vou fazer o cálculo, quanto é que eu vou gastar por mês de energia, certo? Então, mês com média de 30 dias, fazer a conta. Isso aqui vai me dar 21.621,6. Lembrando que é kilowatt. Kilowatt. Para a gente fazer aparecer esse K aqui, a gente tem que botar 3 casas, certo? Que é justamente em relação ao 1000. Então, portanto, a minha energia, ela vai valer. Voltando 3 casas. Ó. Uma, fazer de outra cor.
Uma, duas, três. Vai ficar 21,6216 kWh. Isso aqui é o que minha bateria gasta por mês de energia, ficando ligado durante 8 horas, todo dia. Em Fortaleza, a média do quilowatt hora é de, deixa eu ver aqui, eu acessei a tabela aqui da ANEEL, a média é de 0,529, sendo que tem horário de pico, tem um horário que se gasta menos, tem um horário que se gasta mais. Aqui eu estou usando a tarifa que é chamada de convencional, certo? Então a gente basicamente paga 53 centavos por cada quilowatt hora usado, que é reais, né? Esqueci de colocar reais. Então se eu fizer 21,66216 vezes 0,529. Esse resultado aqui dá aproximadamente R$11,44. Olha que interessante, né, galera? O uso de uma bateria direto ligado 8 horas por dia dá quase 11,50. Você pode ver isso com os aparelhos eletrônicos. Basta você procurar a voltagem e a corrente elétrica que ele utiliza, faz a continha e encontra aqui quanto vai se gastar. Beleza? Valeu, galera. Essa é a aula de hoje. Falou!